Procura o departamento de emergências com relato de mal-estar, náuseas, queda do estado geral e falta de ar há 3 a 4 semanas. Então, aqui já tem falta de ar na jogada, tem uma queda do estado geral, inapetência, etc. Há 2 ou 3 dias o quadro piorou, está com fraqueza, adinamia, cefaleia e dificuldade para enxergar corretamente. Vista meio embaçada, meio ruim também. Ele é hipertenso há 10 anos e parou de tomar os remédios há 2 ou 3 anos, pois não conseguia receita e não tinha consulta. Então, não tinha um acompanhamento adequado. Então, chegou lá, o paciente não está confuso. Ao contrário daquela outra senhora, esse aqui não está confuso. Ele só está com fraqueza, dinamia, vista borrada, queda do estado geral e tem um pouco de falta de ar também. Glicemia capilar 81, pressão 245 por 170, igual nos 2 braços, não tem assimetria. Frequência cardíaca 75, frequência respiratória 24, está um pouquinho taquipneico, saturando 95%, sem febre. Ó, no pulmonar ele está creptando, no respiratório, ó, creptando nas bases, aí, terço inferior bilateralmente, está com creptando, então está um pouquinho congesto o paciente, né? E está um pouquinho taquipneico, 24 de frequência respiratória. Não tem edema de membros inferiores, ou seja, não parece que é uma insuficiência cardíaca crônica, né? Tanto é que ele está com falta de ar há 3 a 4 semanas, né? Glasgow 15, né? Não tem déficit neurológico focal, não é confusão mental, não tem nada neurológico. Tá? É um quadro de fraqueza, mal-estar, adinamia, perda de peso e dispneia. Então, qual é o diagnóstico nesse caso aqui? Uma hipertensão extremamente elevada, provavelmente uma insuficiência cardíaca, né? Está congesto, está tendo dispneia, está congesto, né? E o que mais será que ele tem? Tem borramento visual, está com essa dinamia, essa perda de peso. Então, isso aqui é um quadro altamente sugestivo do que a gente chama de hipertensão maligna acelerada. Vamos falar um pouquinho dela, tá? Então, esse aqui é um grau 4 também, né? Porque tem papiledema também, né? Você vê que a papila está aqui, ó, a papila, ó, tá borrada também, tem papiledema, mas também tem um monte de exudatos, tá vendo? Hemorragias, ó, essa aqui são as hemorragias, aqui tem hemorragias, aqui hemorragia, aqui exudato, aqui tem hemorragia. Então, isso aqui precisa, mesmo que se não tivesse papiledema, né, se a papila tivesse bonitinha, que nem esse aqui, que é a papila normal, tem que aprender a ver. Dá para ver, viu, gente? Isso aqui é só treino, né? Dá para ver. Então, esse é o grau 3. Aqui é 4 também, porque também tem papiledema, mas se não tivesse papiledema e tivesse só os exudatos e hemorragia, seria o grau 3, que também é uma retinopatia avançada. Muito bem. Aqui, ó, olha aqui quanta coisa que tem, né? Então, tem vários tipos de hemorragia, de exudatos, tem... Por aí vai. Então, o exame físico desse paciente. Os achados gerais, os sinais vitais. Então, como é que é a hipertensão chamada de maligna acelerada? Então, por que chamava maligna? Por que eles quiseram mudar o nome? Quiseram mudar o nome por causa do nome, né? Eles acham que tem uma conotação ligada a câncer. Primeiro que, de fato, era maligna no passado, porque a mortalidade era altíssima. Era maligna no sentido de maligno mesmo, que era tão grave quanto ter um câncer metastático. A mortalidade era acima de 80%. Na época na década de 50, que praticamente não tinha antihipertensivo, então as pessoas morriam mesmo, por isso que o nome era hipertensão maligna. A hipertensão e a maligna era quando tinha papiledema. A hipertensão acelerada antigamente era um quadro clínico semelhante, mas o fundo de ouro era o grau 3, era exudato hemorragia. Quando não tinha papiledema, eles chamavam de hipertensão acelerada. Mais recentemente, na década de 70, 80, eles perceberam que o prognóstico das duas, tanto da maligna como da acelerada, era muito parecido. Então, eles englobaram e começaram a chamar, a partir da década de 80, de hipertensão maligna / acelerada. Então, você tendo fundo de ouro grau 3 ou 4, o prognóstico não mudava, eles chamaram de maligna acelerada. Aí, mais recentemente, final da década de 90, começo desse século, começaram a mudar, queria mudar o nome, porque realmente o prognóstico tinha melhorado muito. Quando você faz o diagnóstico precoce, a mortalidade não é tão alta. Começaram a pensar em mudar o nome, aí mudaram para hipertensão com retinopatia avançada. E agora, mais recentemente, mudaram para hipertensão MOD, né, com lesão de múltiplos órgãos, aguda. Tá? Então, para vocês entenderem o que é isso. E por quê? Que, de fato, né, não é só lesão da retina. Né? Ela é causada por um quadro isquêmico em todos os órgãos. Então, precisa ver tudo mesmo. Né? Então, não é só uma questão da retina. Né? É que a retina é o mais fácil da gente ver. A gente faz o fundo de olho, você consegue acessar mais rapidamente.
né? Mas tem que ver se não tem dissecção, o Glasgow, porque é muito parecida, né? Como tem papiledema, essas pessoas podem evoluir também, e a pressão é extremamente elevada, elas podem também evoluir para encefalopatia hipertensiva. O quadro desse paciente com o daquela senhora é muito parecido, exceto pela confusão mental, né? E o fundo de olho deles é muito parecido também. Tinha papiledema, só que um não tinha confusão e a outra tinha. Então, a outra já tinha uma encefalopatia instalada, e este aqui não tem encefalopatia instalada ainda. Propedêutica cardiovascular, porque esses pacientes têm lesão aguda de órgão-alvo, esse já está até com dispneia e congestão, então provavelmente ele já tem lesão aguda cardiovascular também. Propedêutica pulmonar pelo mesmo motivo. Déficit localizatório para ver se tem isquemia ou não, sinal meníngeo, fundo de olho e exame de extremidades para ver se tem uma perfusão. E a maioria das vezes esses pacientes também têm lesão aguda renal. Então, esses casos, não tem dúvida que precisa colher exames para ver função renal. E como é que é a... e olha o eletro então, desse paciente. Ele fez um eletro, ele estava com dispneia, etc. Né? Um eletro bem típico de sobrecarga, né? Ondas S profundas, né? Em V1, V2, V3. Ondas R's também altas aqui em V5 e V6. O padrão strain, né? Bem sugestivo de sobrecarga ventricular esquerda. Sobrecarga de átrio esquerdo, né? Tem o sinal de Morris. Átrio esquerdo grande também. Então, um eletro clássico de sobrecarga ventricular esquerda. Tá? Então, o paciente também tem lesão aguda cardiovascular. Monitor, acesso, tal. Coletar exames, eletro. Muito bem. Ao fundo de olho, para lembrar. Aí pedimos exames. Olha lá, ó. Creatina de 2,7. Potássio de 3,1. Vamos discutir depois por que dá hipocalemia. 10,5 de hemoglobina, com DHL de 936, o normal é 360. Reticulócitos elevados e aptoglobina reduzida. Por que dá isso? O que é isso aqui? É uma anemia leve, né? Mas que tipo de anemia é essa? Com DHL alto, bilirrubina indireta um pouquinho alta, reticulócitos aumentados e aptoglobina reduzida. É uma anemia hemolítica, né? E isso é uma anemia hemolítica que a gente chama de microangiopática, né? Porque na hipertensão, eu vou falar hipertensão maligna acelerada porque eu já estou acostumado, tá? Mas na hipertensão MOD, tá? O que você tem? Você tem uma vasoconstrição tão grande, né? Com necrose fibrinoide das arteríolas, com endarterite, né? Com quadro de isquemia periférica intensa e vasoconstrição tão intensa que você tem lesão das hemácias que passam pelas arteríolas, então você tem anemia hemolítica microangiopática, igual acontece naquelas síndromes, que vocês lembram? Síndrome hemolítica urêmica, PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, lembra que são aquelas síndromes microangiopáticas? É muito parecido o que acontece, só que aí você tem então essa vasoconstrição intensa, a hemácia, quando passa por uma arteríola vasoconstrita pequenininha com calibre reduzido, ela é quebrada. Então, você pode ter também aqueles esquizócitos, né, no sangue periférico. E você pode ter plaquetopenia também, porque consome plaqueta. Faz microtrombos e consome plaqueta. Mas você vê, então, o DHL alto, que é por causa da lesão das hemácias, anemia hemolítica. Então, isso é comum acontecer. E você tem potássio alto, porque o que acontece? É uma vasoconstrição tão intensa, isquemia renal intensa, né? Então, você tem uma situação de extrema ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Né? Tá extremamente, é um estado hiperreninêmico, por causa de isquemia intensa. Né? Um dos estímulos para liberar renina, né? Lembra lá do aparelho justaglomerular? Quem lembra lá da fisiologia? É justamente a hipoperfusão renal. Aí você tem uma hipoperfusão renal intensíssima por vasoconstrição. Então, libera muita renina, o que, por sua vez, causa, né, a liberação da angiotensina, e dá mais vasoconstrição ainda. E isso causa excreção de potássio, né? A aldosterona faz isso, né? Vocês lembram? Excreta potássio. E, além disso, você tem uma natriurese de pressão, porque você também segura sal e excreta potássio. E aí você filtra mais, então você também excreta mais potássio ainda, por aumento da filtração glomerular e por estímulo da aldosterona. Por isso que o potássio geralmente é baixo. Mas, enfim, só para vocês saberem que essas alterações podem acontecer pela própria fisiopatologia, não é que o paciente usava diurético, não, tá? É por causa da fisiopatologia da própria doença. Então, a fisiopatologia é essa aqui, ó. É necrose fibrinoide, proliferação miointimal, microtrombos, lesão da renal e de retina. Olha lá os esquizócitos, tá vendo? As hemácias quebradinhas, que acontecem porque elas passam nas arteríolas vasoconstritas. Se você fizer uma biópsia renal disso, é muito parecido com uma vasculite necrotizante.
A única diferença é que a vasculite é uma doença inflamatória, tem muito infiltrado inflamatório, né? Aqui não, aqui só tem a necrose fibrinoide, a proliferação miuntinal, a endarterite, mas não tem infiltrado inflamatório porque não é uma doença inflamatória. Mas é muito parecido com uma vasculite, exceto pelo infiltrado inflamatório, tá? Então, isso é a RAS-MOD, ou a antigamente chamada de hipertensão maligna acelerada. Então, está aqui, ó, mostrando que tem disfunção realmente de múltiplos órgãos de fato. Então, ó, aparelho justaglomerular, que causa estimulação da renina, então, ativação intensa do sistema renina de aldosterona, disfunção endotelial, então você tem disfunção miointimal, lesão do endotélio, com vasoconstrição, microtrombos, anemia hemolítica, olha lá, a microangiopatia trombótica, ativação plaquetária, né? E por aí vai. E aí você tem sintomas em todos os órgãos. Você pode chegar a uma encefalopatia hipertensiva, ou pode ter até sintoma neurológico, você pode até ter um AVCzinho pequeno, pode ter sintoma focal, embora não faça parte da hipertensão maligna. A hipertensão maligna pode até levar a isso, né? Mas se tiver confusão mental, aí já vira uma encefalopatia hipertensiva, tudo bem? Mas tem lesão lá também. A retinopatia com certeza você vai ter, os exudatos, papiledema, etc. Muito frequente a sobrecarga ventricular esquerda, como a gente já mostrou. E no rim também é muito frequente a lesão aguda do rim. Tá? Então é uma doença de instalação subaguda. Né? Vocês viram lá que o paciente tinha o quadro clínico há uma semana, mais ou menos. Né? Então os sintomas mais inespecíficos de apresentação é perda de peso, mal-estar geral, inapetência, tontura, borramento visual. Esses são sintomas inespecíficos. E aí, a partir daí, você pode ter manifestações de todos esses órgãos. Pode ter dispneia, se tiver uma sobrecarga intensa e já com congestão. Pode ter confusão mental, porque daí já é uma encefalopatia hipertensiva. Pode ter anemia hemolítica, até um pouco mais grave do que essa, que é 10/4. O paciente já pode chegar descorado, etc. E a retinopatia, o próprio borramento visual, já é indício disso. Tá? Bom, e aí o que a gente faz? É uma emergência isso? Tem que internar, tem que dar nitroprusiato para todos os casos. Se vocês forem ver os livros textos e até o Rosen, etc., eles consideram realmente que isso é uma emergência. É um quadro gravíssimo, tem que internar o paciente, não tem dúvida, tá? Tem que internar. Mas aí depende muito de como é que a manifestação clínica principal vai ser. Você vai internar ele na UTI ou numa enfermaria, ou vai dar nitro, ou vai dar remédio via oral. Então, uma hipertensão maligna é até possível você tratar com remédio via oral, mas isso precisa ser tratado internado, tá? Não dá para você dar um remédio para a pessoa tomar em casa e falar, volta da semana que vem, eu quero ver como é que você está. Tem que internar, né? Mas tratar com medicação na veia, nitroprusiato, de fato, só se o risco for iminente, assim. Então, se ele tiver uma manifestação como insuficiência cardíaca, esse aqui está com um pouquinho de falta de ar, mas não é um edema agudo de pulmão, né? Ele veio está saturando 95%, está com congestão nas bases, né? Esse aqui é aquela máxima, né? Cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo. Há uma tendência, né, a gente usar o nitro nas primeiras horas nos pacientes que têm mais sintomas e que estão, né, com uma função renal muito pior, que já têm sintomas de congestão. Há uma tendência de você usar nitro para baixar 10% a 20% na primeira hora. Então, veja que é pouco que nós vamos baixar com nitro, é igual aquela outra lá, né? O paciente está com 20... Está bem alto também a desse aqui, né? 27, 24 por 170. Então, também há uma tendência da gente ligar nitro inicialmente para baixar na primeira hora 10% a 20%, mas já começar com medicação via oral. Agora, se o paciente realmente não está com gesto, não tem nada de sintoma neurológico, só está mesmo com aqueles sintomas inespecíficos de fraqueza, anemia, e tem o fundo de olho com um pouco de perda de função renal, interna, e aí talvez você consiga com medicação via oral, mas internado, né? Internado e monitorizado direitinho. Então, esse realmente é um caso que dá para tratar com medicação via oral de acordo com as manifestações clínicas. Mas lembrar que é um caso grave, tá? São casos graves, mas que, por outro lado, também são casos que não são super frequentes, tá, gente? Isso aqui não é raríssimo, mas também não é frequente. Alguém já viu hipertensão maligna aqui? Levanta a mão assim no PS. Acho que a maioria já viu. Mas não é uma coisa que a gente vê toda hora, mas vê de vez em quando aparece um ou outro. Tem que ter sensibilidade para lembrar que
Tem gente que confunde isso com ansiedade, né? A pessoa, mal-estar inespecífico, tontura, mal-estar, né? Tá ansiosa a pessoa, né? Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem perda de peso, aí a pessoa fala, é depressão, né? Tá com mal-estar, perdendo peso, deve ser depressão isso aí. Mas então tem que tomar cuidado. Se tiver sintomas desse tipo, mesmo que sejam inespecíficos, e mesmo que a pessoa pode estar deprimida também, veja, uma coisa não exclui a outra, a pessoa pode estar deprimida também, e às vezes está, né? Já pensou, você está mal, perdendo peso, mal, porque você fica deprimido também. Então, a pessoa pode estar deprimida, mas se a pessoa tiver com esses sintomas inespecíficos, perda de peso, mal-estar, borramento visual, de instalação subaguda e com a pressão altíssima desse jeito, você tem que fazer um fundo de olho, tem que colher exames para ver como é que está essas coisas. Um eletro para ver se tem sobrecarga, aí não tem dúvida. Ficou claro isso? Muito bem, vamos lá. Então, aí a gente já falou disso aqui, necrose fibrinoide, proliferação mentilão. Vamos lá. Então, esse artigo aqui é recente, 2015. Ele mostra aí as manifestações de todos os órgãos aí do MOD, né, da hipertensão MOD, que era a definição moderna para uma doença antiga, mas ainda perigosa, uma emergência, né? Então, disfunção renal, disfunção cardíaca, né, sobrecarga marcada, tem disfunção sistólica muitas vezes. Se você colher uma troponina, às vezes pode estar elevada, não é infarto agudo do miocárdio, mas se você tem uma lesão cardíaca mais aguda, acaba tendo níveis de troponina que não são tão altos como no infarto, mas pode ter um pouquinho de aumento de troponina. Tá? Não precisa ficar colhendo troponina, tá, gente? Senão vocês vão confundir e falar, meu Deus, o cara infartou. Então, mas só para saber que a troponina é uma substância que tem no músculo, então se tiver lesão muscular, ela pode subir. Tá? Você pode ter algumas hemorragias, pode ter microsangramentos e pode ter aquela lá, né, aquela encefalopatia posterior reversível, que é o que acontece na encefalopatia hipertensiva. Tá? Então, quem tem hipertensão maligna pode rapidamente evoluir para uma encefalopatia hipertensiva. E pode ter hemólise, como eu já falei. Tá? Então, paciente com evidente lesão de órgão-alvo, mesma coisa. Sala de emergência, monitor, O2 hipóxia, acesso venoso calibroso. Exames, esses casos com certeza, né? Então aí entra, porque eu falei que a gente discutiu os exames aqui nessa parte da RASMOD, né? Hemograma é importante para ver se tem hemólise. Nessa circunstância, o paciente com esse tipo de quadro clínico, com essa suspeita. Percebam que a suspeita foi feita antes, tá, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam não é que o paciente chegou muito hipertenso, vamos colher exames para ver se não é isso. Aí é que a gente começa a errar, porque vocês vão ver muito paciente com 19, até 20 de pressão, e que não tem nada a ver com isso, que é aquilo que a gente conversou na primeira aula. Então, aqui eu estou falando de uma doença muito específica, que tem um quadro clínico, né, que a gente já falou aqui, de instalação subaguda. Não é o paciente que está preocupado, ficou nervoso, foi na farmácia, mediu a pressão e estava alta e veio aqui hoje porque está muito nervoso e muito alta pressão. É um quadro clínico de instalação subaguda, com muitos sintomas, e que tem lesão aguda de órgão-alvo. Tudo bem? Então, não é que já hemograma para todo mundo que chega com a pressão alta. Não existe exame para hipertensão. Nós vamos fazer esses exames porque a nossa suspeita clínica, vendo um paciente com esses sintomas, com essa pressão elevada e esses sintomas, esse quadro clínico, é essa. Então, aí nós vamos colher para ver se tem hemólise, nós vamos fazer eletrólitos para ver se tem hipocalemia, nós vamos fazer função renal para